Muito bem, minha aluna, muito bem, meu aluno. Eu tive que dividir esta aula em dois vídeos. Observe que no primeiro momento nós então falamos efetivamente do ciclo de vida de um projeto e agora eu vou trazer para a esfera pública na análise específica deste artigo que vocês acompanham aqui com o professor. Então o professor vai pegar aqui a sua canetinha mais uma vez. Nós vamos então falar deste artigo, o programa Ciências Sem Fronteiras e a falha sistêmica no ciclo de políticas públicas. Este artigo ele foi realizado por estas duas autoras que vocês acompanham aqui, a Cíntia e também a Ana Maria, e é um artigo extremamente recente, como vocês acompanham. A minha janelinha da câmera está na frente, mas ele é um artigo recebido então pela revista Efetiva de Políticas Públicas em Educação no ano passado, porém é um artigo novo que foi aceito no ano de 2019. Então curtam de fato a explicação disto, porque vocês vão encontrar o que nós de fato estudamos numa característica global, porém agora trazendo para a esfera pública, trazendo efetivamente para as políticas públicas o ciclo de vida. Bons estudos, boa videoaula. Slide. Na introdução, a gente consegue enxergar que a mobilidade estudantil ela vem efetivamente ganhando popularidade em razão de incentivos dos governos para que haja então programas de intercâmbio. O que é importante identificar? Que no Brasil, entre o ano 2000 e o ano de 2011, a gente de fato enxergou um acréscimo considerável de 71% dos alunos estudantes do ensino superior indo então para o exterior estudar, ou seja, passando de 17 mil para então 29.700 alunos. Porém, o que é importante também a gente pensar? Que apesar desse aumento que eu estou falando, dessa mobilidade, desse trânsito, infelizmente no Brasil crescia a passos muito lentos. Então, comparado a outros países, em especial os Estados Unidos. E aí, exatamente nesse contexto, foi que em 2011 o programa então de mobilidade, né, denominado Ciências Sem Fronteiras, que num dado momento ele foi congelado em 2015 e depois cancelado em 2017, acabou concedendo então mais de 90 mil bolsas de estudo e pesquisa, tanto no Brasil quanto no exterior, e o que de fato aumentou consideravelmente o número, né, de pesquisadores e estudantes brasileiros e as bolsas então que foram fornecidas pela CAPES e pelo CNPq. Então acompanhem que o objetivo desse artigo, como está escrito aí, é o seguinte: este artigo analisa então o Ciências Sem Fronteiras, essa é uma sigla CSF que as autoras, perdão, estão utilizando, né? Utilizando como instrumento metodológico o conceito de ciclo de políticas públicas. Escolheu-se tal tema após analisar os efeitos institucionais do programa na Universidade Estadual de Campinas, uma das universidades brasileiras com mais beneficiários do programa. Então observem, 2.384 bolsas foram concedidas então para alunos da Unicamp. Tal pesquisa mostrou que muitos dos problemas do Ciências Sem Fronteiras vieram da forma como o programa foi criado e implementado, levando à seguinte hipótese que é elencada então, como vocês estão observando aqui, né? Esta situação de hipótese de que o programa apresentou fragilidade em várias etapas do seu ciclo político. Vamos mudar de slide e então a partir de agora, dentro da característica de revisão da bibliografia, as autoras então propõem, num primeiro momento, trazer então um pouco do que retrata a definição de políticas públicas, em especial enfatizando então
as ações, metas e planos que os governos traçam para que possam então alcançar o bem-estar da sociedade, o interesse público. E aí então trazendo autores como Lopes, Amaral, Caldas, todos eles aí de 2008, né? E na sequência, as autoras então propõem apresentar como é que é o esquema do ciclo de políticas públicas que vocês estão acompanhando aí neste desenho. Então, de acordo com o SEC, o ciclo de políticas públicas, acompanhem comigo do lado esquerdo, pode ser entendido como um esquema de visualização e interpretação que organiza a vida de uma política pública em fases sequenciais e interdependentes. Então, acompanhe que o SEC ele traz então 7 fases: a identificação do problema, formulação da agenda, formulação de alternativas, tomada de decisão, implementação, avaliação e depois a extinção. O que é importante a gente ver? Que, de acordo com a própria literatura, a gente encontra SEC, como eu estou falando, com estas 7 etapas. Já Lopes, Amaral e Caldas, 5. E Viana, por exemplo, apresenta 4 etapas. O que é importante da gente pensar, né? Que todos esses autores, eles apontam as fases que são de fundamental importância: formulação, implementação e avaliação. Então vamos ao entendimento do que se trata então estas fases das quais então estes autores apresentam, de formulação, implementação e avaliação, que são de fundamental importância e estão presentes entre todos esses outros autores, e que então estas autoras em específico deste artigo utilizaram para que elas pudessem então realizar esta análise do ciclo de políticas públicas junto então à Unesp, em especial com o programa Ciências Sem Fronteiras e esta falha, né? Então acompanhem. O que vocês estão vendo ali, o primeiro elemento do ciclo de políticas públicas é a identificação do problema e a construção, então, desta agenda política. O que é de fato importante salientar? Uma questão torna-se prioritária quando existe vontade política, mobilização popular e percepção de que os custos de não resolver o problema serão maiores do que os custos que resolvê-los. Então, ou seja, estes problemas identificados, eles entram e saem das agendas, ganham notoriedade, ganham importância, enfim, e depois saem. A segunda etapa, então, que é a formulação da política, consiste no quê? Formular alternativas e escolher entre elas a tomada de decisão. Ou seja, é nessa etapa que se elabora os métodos, os programas, as estratégias e as ações. Então observem que de fato cada uma destas fases possui então especificidades, né, para que de fato ocorra exatamente a sua passagem de uma para outra. A terceira fase, então, ela é a da implementação. E aí o que é importante quando a gente fala de implementação? Então, a gente tem 2 tipos no modelo de implementação de políticas. Um denominado top-down, ou seja, ele vem de cima para baixo. Então, a política é implementada do governo para a população. E o outro modelo, nesta fase denominada implementação, a gente chama de bottom-up, ou seja, de baixo para cima, da população para o governo. Então a gente encontra uma característica mais descentralizada nesse momento. Agora, o que é legal e que essas autoras trouxeram aqui, né? Tem uma falha de implementação que na fase de implementação, uma falha ela pode acarretar numa má execução, numa má política ou numa má sorte. Ou seja, né, a política é minada por fatores externos aos seus formuladores.
Então a gente pode até trazer para esse momento que nós estamos vivendo aqui do isolamento, né? Será que todos os governadores, né? Ninguém, obviamente, pensava acerca disso, né? E para finalizar, então, a quarta etapa, que é a etapa de avaliação. Ou seja, nesta fase, o processo de implementação e o desempenho da política são examinados. Qual que é a ideia de examinar, né? Conhecer melhor o estado da política e o nível de redução do problema que gerou. Muito bem, para a gente finalizar isto que foi retratado aqui na revisão da bibliografia, em especial neste último instante que eu estou falando para vocês aqui desta fase denominada avaliação, é imprescindível então realizar avaliações completas e significativas. Porém, essa é uma tarefa difícil que muitas vezes não é executada, o que acaba criando dificuldades até na falta de clareza daqueles objetivos da política pública que foram trazidos. Vou mudar de slide agora para especificamente falar acerca então do programa Ciências Sem Fronteiras e a ideia então do ciclo das políticas. Então vamos continuar a partir da metodologia. Tive uma interrupção aqui, deu um pau no sistema e aí tá voltando. Também retificando, há pouco eu falei Unesp, mas nós estamos falando da Unicamp, tá? Lá em Campinas, ok? Então, vamos tratar da metodologia. Então, observe que o estudo de caso, como vocês acompanham nesta lâmina de PowerPoint, ela foi conduzida através de entrevistas semi-estruturadas. Então, aí tem o total de pessoas que foram entrevistadas, 12 coordenadores, 6 gestores, 10 professores, 14 coordenadores técnicos, né? E também uma parte oriunda de dados secundários. E na sequência, então, ela propõe a dividir, então, esse estudo baseado nas fases do ciclo de políticas públicas. Vou mudar aqui mais uma vez o slide e a gente vai acompanhar, então, nesse desenho de SEC, só que baseado nas fases que o SEC propõe. Só que a gente vai trabalhar única e exclusivamente a identificação do problema, a formulação, né? Implementação e avaliação. Então ela trabalhou somente com estas 4 fases. Então muito importante a gente trabalhar o seguinte na fase denominada identificação do problema e construção da agenda política, né? O programa Ciências Sem Fronteira, né, como eu venho falando que é um programa de mobilidade, ele tinha uma meta de conceder então 101 mil bolsas no exterior e também aqui no país. Bom, qual que era o problema, né? O grande problema é que havia então um déficit muito grande de engenheiros formados no país, né? E o baixo número de bolsas de estudo no exterior. Então, o Ciências Sem Fronteiras, ele foi lançado pelo governo federal em julho de 2011, né? E instituído poucos meses depois, como parte da estratégia de fortalecer a base de sustentação da política de ciência, tecnologia e inovação. O que é interessante da gente pensar? O programa Ciências Sem Fronteiras, meus colegas, ele foi anunciado logo após a visita do então presidente Barack Obama, que ele desafiou a ex-presidente Dilma a corresponder às iniciativas norte-americanas com relação à mobilidade dos estudantes de lá dos Estados Unidos para a América Latina. Só que o programa norte-americano ele tinha uma base principalmente oriunda em PPPs, né, em parcerias público-privada. Né? Bom, o que a gente precisa falar nesse momento de identificação do problema e construção da agenda política aqui que as autoras trouxeram, né? O cenário brasileiro daquele instante de 2011, ele era de otimismo, então a gente vivia aí o pleno emprego, né? um ciclo de negócios
um momento de prosperidade, a gente tinha recursos orçamentários e de onde que eram oriundos esses recursos, né? Basicamente da descoberta da camada do pré-sal, né? E é claro, além disso, você tinha uma situação extremamente importante e que ela tem ligação muito estreita com esta primeira fase da identificação do problema e a própria construção e formulação da agenda, que era a vontade política presidencial. Então houve de fato uma questão prioritária e foi direcionada a um ministério para que pudesse então cuidar disso. Partindo então para a formulação e implementação do Ciências Sem Fronteiras, o que a gente precisa pensar aqui, né? O programa, de fato, ele foi planejado para conceder bolsas de estudo em 7 modalidades, em cinco instituições de excelência no exterior. Então vale pensar que as bolsas estavam divididas em graduação sanduíche, educação profissional e tecnológica, mestrado profissional, o próprio doutorado sanduíche, o doutorado pleno e 2 aqui no país, né, que era o pesquisador visitante especial e jovens talentos, né? Com relação à formulação do Ciências Sem Fronteiras, infelizmente não houve uma discussão com os principais stakeholders, bem como entre o seu anúncio e a sua criação, houve pouco diálogo com as partes envolvidas. Então, começa-se a enxergar aí um problema na própria gestão do programa, né, entre estes atores envolvidos, né. Outra situação também que foi trazida, né? Também sugeriram que o programa ele pudesse também, ele gerou dificuldades nessa fase de implementação em razão dessa situação top-down, né? Então, anteriormente eu tinha falado que o top-down é do governo para a população, e isso ratifica, né, o que há pouco eu falei, em razão dessa ausência de dialogar com estes atores envolvidos, né? Então, ou seja, esse baixo envolvimento de todas essas partes trouxeram exatamente essa fragilidade nessa fase de formulação do programa, né? E o primeiro ponto é que o programa tinha uma lista muito grande e ambiciosa de objetivos, né? A outra situação também é que no programa não eram suficientes, todos os mecanismos, aliás, não eram suficientes para de fato dar resposta a todos esses objetivos, né, que de fato tinha que considerar essa grande mobilidade. Veja que eu estou listando as características das quais foram trazidas em razão dessa fragilidade aqui proposta pelas autoras, né? Outros erros estratégicos também, né? O que elas trazem, né? Em primeiro lugar, as instituições de ensino superior brasileiras não puderam decidir para onde enviar os estudantes, né? Além disso, o processo não levou em conta os mecanismos de admissão das universidades no exterior. E aqui, outro problema também que gerou dificuldade na implementação posterior foi a ausência de diálogo sobre o nível de fluência na língua estrangeira. Talvez esse tenha sido o maior de todos os problemas, né? Esse déficit do brasileiro com relação então a conhecer o idioma destas universidades parceiras, né? Ou seja, o brasileiro não falava bem inglês. E aí o que ocorreu? A primeira escolha foi qual? Portugal. Né, em razão, obviamente, da ligação estreita com o idioma. Então, muitos dos estudantes se deslocaram para Portugal. A segunda, né, nessa falta de proficiência dos estudantes, fez com que o próprio Ciências Sem Fronteiras acabasse gastando mais, cerca de 976 milhões de reais, para então que esses estudantes pudessem ter aulas, né, de idiomas ministrados antes e durante a vigência das bolsas. Então, um custo adicional, né?
Infelizmente, que de fato trouxe uma situação que não era planejada. Outra situação também, né? Muitos destes estudantes, de fato, mesmo estudando, né, tinham uma dificuldade muito grande com esse idioma de lá. Ainda dentro dessa fase, para que pudesse selecionar os beneficiários do programa, foram utilizados diferentes critérios e a depender da modalidade, né? Na graduação, por exemplo, o estudante deveria se inscrever no processo seletivo interno da instituição, né? Depois no website do programa. E a instituição de origem deveria homologar a candidatura do aluno selecionado no processo interno. E depois o candidato seriam avaliados pelas agências de fomento e os aprovados seguiriam então para serem alocados nessas instituições de ensino. Então o aceite final seria dado pela instituição de destino. Já na pós, as instituições de destino seriam analisadas por comissões de especialistas, tanto da CAPES quanto do CNPq. E para o mestrado e para o doutorado, os candidatos precisavam de admissão prévia na instituição de destino. Para quê? Para solicitação efetiva da bolsa, né, desse programa. Muito bem. De acordo com dados, foram implementadas então 92.880 bolsas pelo CNPq, sendo então que destas 79% de graduação sanduíche no exterior, 10% para doutorado sanduíche e o restante então para as outras modalidades. Para a gente fechar e entender um pouco de custo médio por bolsista, ficou entre 45 mil e 321 mil reais, né? O programa como um todo custou 13 bilhões e 200 milhões de reais, né? E havia ainda bolsas vigentes até agora, tem bolsas vigentes, né? Até agora, esse ano de 2020, sendo que o orçamento já foi esticado para perto de 20 bilhões de reais. Partindo então para a fase denominada Avaliações do Ciências Sem Fronteiras, a gente está fechando então. Deixa eu ver aqui se eu consigo pegar esta canetinha e falar que nós estamos aqui, ó, exatamente nesta parte de avaliação, né? Já foi então falado daqui, né, da identificação do problema, né? Já foi falado da formulação da agenda, né? Já foi falado da implementação e agora então nós estamos fechando nessa parte da avaliação. O que as autoras ressaltaram então? No que se diz respeito à avaliação, não foi possível localizar um relatório público de avaliação. Olha aí o problemão, né? Então, até 2018, não tinha então um relatório que pudesse falar exatamente o que tinha ocorrido, né? O programa também teve uma outra situação negativa que ele foi citado em 2 julgamentos do Tribunal de Contas da União. Vejam aí as fragilidades, né? O relatório também fez outras recomendações, esse, né, do Tribunal de Contas, né? Que poderia então transformar o Ciências Sem Fronteiras em uma política de Estado, intensificar a busca de parceiros no setor privado, então já estava mudando já, né? E, é claro, dar prioridade à pós-graduação no que diz respeito a aproximar as universidades brasileiras, né? O que de fato a gente consegue concluir, né? Que apesar da escassez das avaliações, há de fato uma extensa literatura sobre o Ciências Sem Fronteiras. Só que grande parte desses estudos concentrou-se no quê? Na análise dos benefícios individuais, mostrando que os resultados positivos em termos da ampliação da visão do mundo e do enriquecimento intercultural. E não nisto que as autoras estão propondo, né? Em termos de análise sobre os impactos, o país então tem uma escassez de estudos relacionados às ciências sem fronteiras.
Vou mudar a tela porque nós estamos chegando então nas considerações finais desse primeiro artigo. Então, o que a gente consegue concluir? Quero que vocês acompanhem comigo que de fato o programa então apresentou fragilidades de forma sistêmica, ou seja, em todas as fases do ciclo, com as dificuldades desde o momento da identificação do problema até então, passando pelo instante da formulação, implementação e própria avaliação. É de fato uma abordagem top-down, ressaltei isso 2 vezes aqui, né? Na terceira linha, o que a gente pode então identificar destas considerações? Acredita-se assim que os objetivos foram elaborados mais no intuito de justificar o programa após a sua criação do que efetivamente auxiliar então na estruturação. Foram encontradas falhas durante a implementação, em grande parte decorrentes do que foram narradas aqui durante os estágios anteriores da política. Por quê? Porque teve precariedade no planejamento e ausência de uma avaliação. E embora, apesar destas fragilidades, não se pode deixar de reconhecer a relevância do programa, que obviamente, sem sombra de dúvidas, amplamente colocado pela mídia, né? Foi a maior política pública brasileira de envio de pessoas para o exterior nas últimas décadas. Então assim eu encerro a apresentação desse primeiro artigo. Muito obrigado por enquanto, darei continuidade na sequência. Meu obrigado por você ter assistido esta videoaula. Agradeço imensamente o tempo que você dedicou para o seu estudo, para o seu aprimoramento. Espero que você tenha gostado de estudar as etapas que são percorridas dentro de um projeto e também este fechamento, criando efetivamente este diálogo com as políticas públicas, trazendo o ciclo de vida das políticas públicas nesta característica que eu enalteci na introdução de um caso real, trazendo então um programa federal do Ciências Sem Fronteiras. Até nossa próxima aula, meu muito obrigado mais uma vez.